Olá, Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, que nós possamos ter uma intuição tranquila, porque o tema de agora é um tema que, para muitas pessoas, é um tema polêmico. Com o estudo e o aprendizado da doutrina espírita, a gente tem percebido, e visto que esse tema não é polêmico. Não. A polêmica está em relação à cultura religiosa, em relação ao que a gente vai aprendendo numa fé não muito raciocinada durante vidas e vidas, gerações e gerações, e isso faz com que certos temas sejam considerados tabus. Mas uma das implicações, uma das características principais da doutrina dos espíritos é retirar os véus. É a gente aprender pela parte científica e como tudo acontece. Refletir pela parte filosófica na necessidade desses acontecimentos e com isso nos religar com Deus no consolo, na consolação que ela nos traz, na compreensão de tudo. Não, nós vamos falar hoje sobre a eutanásia, falar agora, rápido, de uma maneira concisa, mas que possa fazer a gente trazer algum tipo de luz para o nosso pensamento e nos fazer refletir. A eutanásia, aquela prática que em alguns países do mundo é permitida por lei, em outros não, aí está um ponto de polêmica, mas que se observada linearmente, superficialmente, ela parece ser uma coisa bacana. Por quê? Uma pessoa que está em fase terminal, uma doença que não tem cura, está em sofrimento atroz, a gente sabe que muitas doenças trazem dores terríveis, muitas doenças debilitam a pessoa de tal maneira, os familiares ficam em desespero vendo aquela degradação, as pessoas ficam em desespero sentindo e percebendo aquele sofrimento. Então, quando a eutanásia foi aventada em acontecer, alguns médicos sugerem, até nos países que são permitidos, os familiares pedem, a intenção era de evitar, de parar com o sofrimento da pessoa. Vendo por esse ponto de vista, até é louvável, mas só que esse ponto de vista não está levando em conta a questão espiritual, não é? A palavra eutanásia vem do grego, do prefixo eu, que significa bom ou boa, e tanasa, que significa morte ou boa morte, ou seja, morrer sem sofrimento, morrer para descansar. A parte espiritual que a gente tem aprendido com até a própria ciência, alguns cientistas de maneira mais elevada, já tem avaliado essas questões. A gente vê sempre estudos sobre a vida após a morte, ou então pessoas que estavam em fase terminal ou em coma e que acordam e depois relatam que visitaram o outro lado, aquele famoso túnel que uma pessoa passa, ou algumas pessoas dizendo que viram a história da vida correndo tudo na sua mente naqueles momentos. Outras acordam e falam que ouviram tudo que estava lá perto, que as pessoas estavam conversando. Então isso já é um fato comprovado. E além do mais, na doutrina espírita a gente está aprendendo que enquanto um doente está lá em fase chamada terminal, e Jesus nos ensinou que é nas dores da vida, é a dor da vida que faz a gente entender mais alto e mais profundamente a voz de Deus. Uma pessoa que sempre foi muito orgulhosa, uma pessoa que foi senhor de si, nunca deu muito valor para a simpatia ou para a caridade, uma grande pessoa do mundo materialista fica doente, fica avaliando, fica pensando, o que adiantou tudo isso? Pode pensar. Então, uma das necessidades, das coisas boas do chamado sofrimento é que enquanto o corpo está debilitado, a pessoa está bem ali dentro, ela está pensando. E sabe por que está bem? Porque o espírito é imortal. Nós sabemos agora que nós não somos esse corpo, nós temos um corpo. O corpo físico, esse veículo extraordinário de evolução. É através das sensações do corpo, tudo que ele absorve, que ele prende, que ele sente e que ele faz, é que se constrói a personalidade da alma que somos nós, do espírito que somos nós. Então, um corpo doente nada mais é resultado das ações durante a vida. Então, estamos aprendendo com Jesus que a eutanásia, ela deve ser evitada, sem polêmica. Então, nos países que têm a permissão,
As pessoas que não têm essa espiritualidade, a intenção é boa, claro que é. É tirar, parar o sofrimento de uma pessoa que não tem mais cura, os chamados desenganados pela ciência, pela medicina. Mas nós estamos aprendendo, que naqueles momentos de dor, o espírito quebranta, o orgulho cede lugar ao pensamento. Nós temos aí na internet esse Steve Jobs, né, o criador da Apple, né? Esse rapaz que todo mundo sabe quem é. Ele deixou escrito quando ele estava doente, ele fez palestras dizendo que todo aquele poder do mundo que ele teve não estava valendo nada diante daquela doença que ele não conseguia, que todo o dinheiro do mundo dele não conseguia tratar. Ele se humanizou muito, ele se divinizou e com certeza quando ele desencarnou ele estava numa posição melhor, porque ele reconheceu a isso ainda durante o sofrimento em vida, tanto que ele emagreceu, que ele tentou, que ele ficou doente, né? Várias pessoas sentem isso, várias pessoas têm essa oportunidade da dor para poder quebrantar, repetindo, seu orgulho, a sua vaidade, a sua prepotência, a sua arrogância, né? A sua falta de entendimento das leis de Deus. E nós sabemos que Deus é justo. A lei de Deus é amor, justiça e caridade. A lei de Deus não nos faz sofrimento. Se a gente sofre é porque estamos colhendo o que plantamos. A dor é um instrumento de evolução. Então, eutanásia na visão espiritual não é recomendado. Na visão física, tudo bem. As pessoas que não têm esse conhecimento praticam a eutanásia na intenção de minorar, de acabar com o sofrimento. Mas a lei de Deus é Ele que determina. Quem nos diz que uma pessoa de fato não pode sarar? Se ela ainda pode, vai cumprir mais tempo. E ela desencarnando, como nós sabemos da doutrina, a vida continua. Então aquele momento é um momento de reflexão. E para a gente ilustrar isso direitinho, tem um texto do Chico Xavier, né, que está contado nas lindas histórias desse grande amigo, que diz assim, ó, ele visitou, né, durante muitos anos, Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha o corpo totalmente deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. O estado dele era de alienado mental completo. A mãe desse jovem era também muito doente e o Chico ajudava a banhá-lo, alimentá-lo e a fazer a limpeza do pequeno cômodo onde eles moravam. Essa história, né, a gente já viu, nós já lemos em outro livro. Esse jovem que ele visitava, ele só tinha um tronco físico. Ele não tinha braço, não tinha perna. Era um tronco todo parecendo queimado, ainda por cima, negro, escuro, mas era vivo, ele tinha vida. E aí o quadro era tão estarrecedor, né, para os seres humanos normais, e que numa dessas, mas para o Chico não, o Chico é um ser iluminado, ele ia lá com amor, carinho, humildade, ajudava. E numa dessas visitas ele ia sempre. Ele foi acompanhado por algumas pessoas e dentre essas pessoas tinha um médico espírita, né? Mas era um médico. Aí ele perguntou ao Chico, Chico, nem mesmo num caso dessa natureza aí, esse ser que sofre tanto, a eutanásia não seria perdoável? Ou seja, abreviar a vida dessa pessoa? Olha a resposta do Chico, que coisa extraordinária. Olha, doutor, eu não creio. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou, torturou com torturas desumanas, tirou a vida de muitas pessoas. Algumas já o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne, e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras possíveis durante um longo período de tempo. Esse corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo dos seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será, doutor. Com o passar dos anos, muitos de seus inimigos o terão perdoado. Outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos dos seus inimigos, para que continuasse a torturá-lo. Aí o médico pergunta para o Chico, como ele resgatará esses seus crimes, se ele não tem
está parado aí. Aí o Chico dá essa pérola de resposta. O irmão X costumava dizer que Deus usa o tempo e não a violência, respondeu Chico Xavier. E o Chico também, nós temos outro caso antes de ler o finalzinho, que ele visitava uma outra pessoa parecida com essa, muito parecida. Ele ajudava, ele dava banho também, e ele tinha só uma cabeça gigantesca, um corpo disforme, sem braço e sem perna também. Aí perguntando para ele o que essa pessoa tinha feito, né? O Chico falou que ele foi um inquisidor, lá nas Idades Médias, até os 1800, 1700 alguma coisa, e mandou para fogueira, para tortura, para aquelas masmorras, né? Durante a Inquisição, muitas pessoas que eram contra aquilo que ele pregava. Uma pessoa assim de muito materialidade e muita maldade na Terra. E em 2 encarnações antes dessa, que era essa massa disforme, ele renasceu e não aguentou a perseguição e suicidou-se as 2 vezes. E por providência divina, essa pessoa veio desse jeito, aquela massa disforme, porque sem braço, sem perna, ele não podia se suicidar mais. Ele ia aproveitar mais a encarnação. E também a resposta parecida com essa. Vários inimigos vendo ele daquele jeito até já se davam por satisfeitos. Falava, esse aí não precisa de mais perseguição, não, já sofre por conta própria. E o estado era tão lamentável aos olhos humanos que vários até o perdoaram, sentindo pena dele. Então, olha só, porque que essa explicação nos comove profundamente e ajuda a gente a pensar que deixa uma pessoa estar sofrendo na nossa visão. Aquilo é um resgate, é necessário. E nessa leitura termina assim, ó. Diante da dor e do sofrimento, ouvimos pessoas dizendo, eu não acho justo tanto sofrimento. Sempre foi uma pessoa tão boa e de fato pode ter sido. Na vida não ter feito maldade, uma pessoa simpática, mas não estamos contando as vidas passadas. Né? Quem afirma isso está achando indiretamente que Deus é injusto. São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 28, diz: quem nos dá o direito de prejudicar os planos de Deus? Se aquela pessoa sofre é porque está ressarcindo no corpo os débitos e libertá-los desse ressarcimento é fazê-lo muito provavelmente cair nos erros de novo do passado. Será que Deus não pode deixar uma pessoa chegar à beira da morte para depois curá-la? Também com a finalidade de fazer com que aquela pessoa examine a si mesma, lhe dando chance de modificar o seu modo de pensar e de agir? Ninguém pode dizer, nós, que uma pessoa moribunda vai morrer de fato, porque a ciência comete erros nas suas previsões, mas para Deus tudo é possível. Sabemos que há casos que podemos considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança possível na Terra, lembremos que há doente que se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Essa hora é concedida por Deus e pode ser de grande importância, porque o espírito pode ter um súbito clarão de arrependimento que pouparia muitos e muitos tormentos no futuro. Um minuto apenas pode poupar muitas lágrimas no futuro. Portanto, matar nunca. Nossa encarnação é planejada minuciosamente. Nós formamos corpos físicos e quem dá a vida ao corpo físico é Deus. Por isso não temos o direito de destruí-lo, seja através do aborto, do suicídio, da pena de morte, da eutanásia. Que os conhecimentos médicos vigentes possam ajudar os que se acham à beira da desencarnação, facilitando-lhe um tranquilo retorno ao invisível, sem o comprometimento negativo de médicos, enfermagem ou familiares. Isso é o Chico que falava. Agora, nós estamos esquecendo disso também. O corpo é formado por Deus, ou seja, o pai e a mãe fornecem o gameta masculino e feminino. O corpo se forma, mas quem é que dá a vida? Não precisa nem de responder. Quem dá a vida? Quem cria o espírito? Se tudo é criação de Deus, quem nos dá o direito de matar? Livre-arbítrio nós temos, nós podemos, nós matamos, nós assassinamos, nós cometemos suicídio, nós cometemos assassinatos, nós cometemos eutanásia. Mas cada cometimento desse
abre um pouquinho mais de necessidade de resgate. E a gente está aprendendo com Jesus, que deu o maior exemplo de todos, foi para a cruz sossegadinho. Ainda falou, Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E daí um pouquinho, o que aconteceu? A vida venceu a morte. Jesus conosco de novo. A vida vai vencer a morte sempre, sempre, sempre. Não tenha que ter dúvida disso não. E esse tema da eutanásia é bacana para a gente pensar. Porque aparentemente é uma coisa bacana. Está abreviando o sofrimento. Mas abreviando o sofrimento do corpo. Nós não somos o corpo, nós somos espírito. E aqueles momentos de sofrimento, dias ou anos que sejam, horas, dias ou anos, está nos fazendo refletir. E nós vamos chegar do lado de lá um tanto diferenciados. Então vamos pensar nisso, né? Num futuro próximo aí, pode ser a gente, numa posição dessa. Será que a gente gostaria de abreviar nosso sofrimento, porque é um sofrimento, é um egoísmo? Será que a gente gostaria, já com o aprendizado que temos, de deixar tudo acontecer para que aconteça dentro da necessidade das leis de Deus? Vamos refletir? Fique com Deus, Deus abençoe a todos. Come up to meet you, tell you I'm sorry, you don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start.